As suas palavras são sempre poderosas e sagradas. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Mafalda Ribeiro. Bem-vinda, Mafalda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês estão lindos, deixa-me dizer-vos. Obrigada. E vocês também estão lindos. Para mim é um privilégio estar aqui, sentada, numa altura em que tenho uma plateia que eu não vejo, mas que eu espero ouvir. Portanto, boa noite, Setúbal. Porque num dia de chuva, vocês tomaram uma decisão. Sair de casa e escolherem estar sentados para nos ouvir, para nos ver e para partilharem connosco esta causa. Vocês decidiram fazer parte. E por isso o meu primeiro obrigada e o primeiro aplauso desta minha intervenção aqui é mesmo para vocês. Obrigada. Obrigada mesmo. O meu papel aqui hoje é um bocadinho ingrato, no sentido em que estou completamente fora da minha zona de conforto. Apesar de parecer que isto é normal para mim, estar com uma plateia à frente e um microfone, porque decidi, alguns na minha vida, deixar de acreditar que esta coisa de termos uma carreira é só fazermos um curso e seguirmos uma profissão muito arrumadinha e formatada, mas decidi dizer que sim àquilo que eu acredito que é o propósito da minha vida. Partilhar a minha história com os outros e poder inspirá-los a acreditarem de que a esperança não é a última a morrer, mas deve ser sempre a primeira a nascer. Neste momento, aquilo que me traz aqui hoje não é falar de mim, não é falar da minha história, mas é contar-vos outra história. A história do dia em que eu decidi sair da minha zona de conforto. Quando recebi um convite do João Pereira, o realizador do vídeo que vocês viram aqui, em que ele me desafiou, basicamente, a escrever o guião, a escrever o texto desta mensagem tão poderosa que nós todos hoje estamos aqui a partilhar, a receber, mas que eu vos peço, por favor, para quando saírem daqui, a espalharmos. Porque sem vocês, nada disto que nós fizemos vai fazer sentido. Só faz sentido quando todos nós resolvermos fazer cada vez mais parte disto. A verdade é que nós temos muitas formas de olhar para as mensagens que são fortes, que são poderosas, que nos causam até alguma estranheza e um bocadinho de medo, não é? Quando encaramos as coisas como... Aquilo é uma coisa que acontece só aos outros. Aquilo é um problema, é uma questão que acontece ao filho da minha melhor amiga, mas nunca vai acontecer ao meu filho. A verdade é que nós temos duas hipóteses. Ou fazemos a parte que não é connosco, ou decidimos que podemos fazer cada um de nós a nossa parte para fazer a diferença. E eu percebi que dizer sim ao João para escrever a mensagem desta campanha era, no fundo, poder fazer um bocadinho a minha parte. E era devolver aquilo que eu acredito que nos é dado de graça. Todos nós temos dons e talentos e às vezes não sabemos muito bem o que é que fazemos com eles. Ou achamos que os outros não vão ligar nenhuma. Ou que aquilo que nós temos, se calhar, não é assim tão importante. Mas quando nós decidimos colocar os nossos dons e talentos ao serviço dos outros, percebemos que essa dádiva que nos foi dada é redobrada e é acrescentada porque nós a partilhamos. Eu uma vez li uma frase de alguém que dizia nós temos duas mãos, uma para dar e outra para receber. Porque a verdade é que nós não somos cisternas, mas somos tubos e devemos ser canais para passar mensagens. Estas pessoas que vocês vão ver aqui no palco hoje, todas elas estão aqui com um objetivo comum: passar uma mensagem. E uma mensagem que não é uma coisa que só acontece aos outros. Vocês estão a olhar para mim, para esta embalagem, para esta cadeira, para a pessoa que eu sou, independentemente se já me viram, sabem a minha história, não interessa. Estão a olhar para mim e a dizer: eu nunca vou saber o que é passar pelo que ela passa. Porque eu não sou assim. Eu não estou numa cadeira de rodas, eu não tenho uma doença rara com um nome esquisito.
A verdade é que esta coisa de empatizarmos com os outros não é preciso tirarmos um curso. É uma coisa que nos é inata e vem na nossa ADN. Só que nós só precisamos de nos chocalhar um bocadinho e perceber que fazermos o exercício diário da empatia e da gratidão não é uma coisa assim tão complicada. A verdade é que vocês nunca vão saber o que é estar na minha cadeira, não vão saber o que é nunca terem andado, não vão saber o que é ter mais de 90 fraturas, não vão saber o que é antever como é que o tempo vai estar amanhã. A propósito, se me tivessem ligado ontem, eu ia-vos dizer que eu estava a chover. Porque a verdade é que esta coisa do reumático acontece-me há muito tempo. Mas digo-vos uma coisa, a deficiência não é só uma coisa que se vê. A deficiência não é só uma coisa que está diagnosticada. Todos nós somos um bocadinho deficientes em alguma coisa. E se a palavra assusta e é medonha e é qualquer coisa que nos dificulta a pronunciar, aquilo que eu gostava que vocês retivessem daqui é que esta coisa das doenças mentais, primeiro, não é uma coisa que acontece só aos outros. É uma coisa que está aí e que acontece a qualquer um de nós. E que sair da zona de conforto, como eu decidi sair quando aceitei fazer este vídeo, é aquilo que todos nós podemos fazer. Quando vimos alguém na nossa escola à parte, quando percebemos que alguém está a gozar com ele, quando percebemos que há qualquer coisa ali de errado, e às vezes basta só um sorriso, basta só estender a mão, basta só dizer, olha, eu estou aqui, se precisares de conversar. Porque o principal problema de qualquer doença é nós assumirmos que temos um problema, que precisamos que alguém nos ajude. Eu vou-vos passar uma associação que se calhar vai ser mais fácil de vocês perceberem. Todos vocês devem pensar, é muito complicado para ela depender de pessoas. No fundo, independentemente de eu estar muito autónoma, eu nunca vou ser 100% autónoma. Mas há pessoas que não estão numa cadeira de rodas e são muito menos autónomas do que eu, aqui, na cabeça. Porque nós criamos prisões que nem sempre estão à vista de todos. E aquilo que eu fui me apercebendo, à medida que vou estando com alunos, com jovens, porque vou muitas vezes às escolas e percebo os problemas deles, o maior problema é a solidão e ela vem de uma coisa que se chama falta de noção da nossa identidade. Eu podia ter 1001 desculpas para me revoltar contra o castigo que é a minha vida, mas eu aprendi desde sempre a perceber que isto não é castigo algum. No fundo, aquilo que nós tentamos fazer com este vídeo é que vocês se identifiquem e que percebam que mais do que estarmos a falar de uma doença, estamos a falar de seres humanos. E todos nós temos uma identidade, todos nós temos uma impressão digital que é única e todos nós viemos ao mundo com um propósito único. A verdade é que mudar este mindset é difícil, mas nós às vezes pedimos a mudança, mas nós não queremos mudar. E é muito difícil aceitarmos que precisamos de alguém para mudarmos. E achamos que isso é uma coisa que nos torna mais fracos. Eu aprendi que depender de alguém empurrar a minha cadeira de rodas, eu pedir ajuda, alguém fazer parte da minha história, do meu propósito, é uma bênção e não é de todo algo que me diminui. Aprendi mesmo que o facto de acreditar plenamente que esta é a minha história e esta história só podia ser contada nesta embalagem é um ato completamente criativo de Deus. No fundo, eu acho que naquele dia em que ele pensou, vou criar a Mafalda, estava assim, com uma bela inspiração, com um quadro qual Picasso à frente e decidiu, detalhe a detalhe, como é que eu havia de vir ao mundo contar a minha história e a história dos outros. Porque é mais fácil as pessoas olharem para esta embalagem e pelo menos prestarem atenção. No fundo, aquilo que eu aprendi com esta mudança de mindset é tornar as minhas incapacidades em forças. Acreditar que eu estava cá com propósito e que todos nós não precisamos de ter nenhuma deficiência ou ter uma cadeira de rodas associada para chamarmos a atenção. Nós podemos chamar a atenção com a nossa boca, com o nosso olhar, com o nosso coração, com a nossa disponibilidade. E, portanto, esta mensagem, este texto, esta campanha, esta história de todos fazermos a nossa parte,
Aquilo que eu tentei transmitir e depois percebi que era comum a todos nós, é que isto é mesmo muito fácil. Nós precisamos desligar o descomplicómetro e, no fundo, estarmos disponíveis para olhar para o lado. Gostamos muito de andar com paulas nos olhos e só olhar para a frente ou para o telemóvel. Mas a verdade é que ao nosso lado pode estar alguém a precisar de nós. Eu não sou contra as pessoas que acham que têm que fazer alguma coisa pelos outros, mudando de continente ou de país. Ir para uma missão, sabe Deus onde. É importante que essas pessoas existam. Mas às vezes nós estamos tão focados a irmos para o outro lado do mundo, fazer a diferença na vida dos outros, e não sabemos que há alguém em silêncio que sofre ao nosso lado. E portanto, aquilo que nós tentamos passar aqui, primeiro, é que o combate só se combate com a prevenção. No fundo, se estivermos todos mais atentos aos outros, se todos nós percebermos que há alguma coisa que se está a passar ali, e que isso não é coscovilhice, é disponibilidade. Eu costumo dizer que às vezes não é o quê que nós fazemos, é como é que fazemos. Não é aquilo que nós dizemos, é como dizemos. Se nós nos preocuparmos um bocadinho mais em pensar primeiro nos outros e depois em nós, percebemos que tudo aquilo que nos falta e que sentimos que precisamos é-nos acrescentado de uma forma completamente natural. E é isso que eu tenho feito. Eu podia estar aqui no palco sozinha, mas eu escolhi estar no palco com o Rui e eu não canto. Porque eu acredito que quando nós estamos juntos na mesma mensagem, quando nós decidimos que fazer parte é mesmo uma coisa que é importante que aconteça e que se reforce, quando nós somos mais humanidade juntos, as coisas acontecem de uma forma muito mais bonita, muito mais poética e muito mais natural. E as dores que todos nós atravessamos, os pesos que todos nós temos, acabam por, quando divididos, pesar muito menos. Esta campanha pretende mesmo não só que seja um alerta, que seja algo que possa abanar as consciências, mas que vocês hoje, nestes 15 minutos em que me ouviram, mesmo que não se lembrem de nada daquilo que eu disse, que não vos tenha feito efeito qualquer frase, que não tenham sublinhado na vossa mente nada do que aquilo foi dito, eu peço-vos que vocês façam uma coisa, que pela primeira vez, nem que seja a primeira vez na vida, usem bem as redes sociais. Façam com que a rede, que tanta gente ultimamente tem criticado por inúmeras razões e com razão, e que é o mal dos jovens, possa ser a nossa arma para ser o maior bem desta campanha. Agarrem neste vídeo e façam com que ele seja viral. Não porque está cá a Bárbara Bandeira, o Diogo, toda a gente que entrou, mas essencialmente porque há uma urgência em que esta mensagem chegue a todos. E ainda bem que temos estas pessoas connosco, porque sabemos que se elas são influencers, é esta influência que nós precisamos na juventude. A influência de mudarmos mentalidades, mudarmos comportamentos e acreditarmos mesmo que a nossa sociedade pode mudar, não só com falinhas mansas, mas com ações. E apesar das minhas rodas parecer que andam devagarinho, aquilo que eu tento fazer quando uso a minha voz é isto, maratonas. Mas maratonas porque eu sei que onde a minha voz chega, há pessoas que estão fechadas em casa e que davam tudo para poder ter este microfone na mão. Isto é uma arma. As redes sociais são uma arma. Aquilo que nós fazemos quando estamos com alguém são uma arma. Mas usem as armas para fazer o bem e não para dar razão àquelas pessoas que dizem que estas coisas só vieram para transformar a nossa sociedade numa coisa nociva. No fundo, o privilégio de poder fazer alguma coisa com a minha escrita e com a minha voz hoje é muito maior do que aquele medo do dia em que eu recebi o telefonema do João para escrever este texto. Porque eu sei que isto que me pediram para fazer não acabou no dia em que o vídeo esteve pronto. Estamos a começar agora. E eu conto com todos vocês para podermos mesmo chegar cada vez mais longe. Para que nenhuma das pessoas que está a atravessar qualquer problema de doença mental se sinta sozinha. Porque no fundo, isto não é uma coisa que só acontece aos outros. Obrigada.